Nós iniciamos a terceira hora falando, mais uma vez, de tarifaço. Isso porque o presidente Lula afirma que, até o momento, o governo brasileiro não conseguiu conversar com o governo norte-americano Donald Trump sobre o tarifaço. O Igor Damasceno está de volta aqui, tem mais atualizações para a gente a respeito desse tema. Pois não, Igor? Roberto, segundo o presidente Lula, ainda não há um canal de diálogo aberto, direto com o governo norte-americano. E o presidente tem criticado essa falta de negociações. O presidente disse ainda que não é por falta de esforço do governo brasileiro. Ministros do alto escalão do governo, principalmente da equipe econômica, têm tentado conversar com o governo norte-americano, mas, segundo o presidente Lula, tudo sem sucesso. A fala dele foi aqui no Palácio do Planalto durante uma reunião onde foi concedida, então, a nova diretoria das agências reguladoras, a nomeação de cada um desses diretores das agências reguladoras. Na ocasião, o presidente Lula pediu cautela e seriedade desses novos diretores, porque, segundo o presidente, há um cenário político cada vez mais adverso. Lula ainda disse que o governo norte-americano não tem encarado o assunto com seriedade. Vamos ouvir. Até agora, a gente não conseguiu falar com ninguém dos Estados Unidos. Nem o Mauro conseguiu falar, nem o Alckmin conseguiu falar, e o Haddad estava com uma reunião com o secretário de Tesouro, suspendeu a reunião com o Haddad e foi se reunir com o deputado Eduardo Bolsonaro. Uma demonstração da falta de seriedade nessa relação com o Brasil. Bom, diante da falta de diálogo, as tarifas de 50% sobre mais de 3 mil produtos brasileiros vigoram desde o início deste mês. As alternativas criadas pelo governo federal para mitigar os efeitos do tarifaço norte-americano foram a edição da medida provisória Brasil Soberano, que tenta proteger as empresas afetadas, liberando linhas de crédito com juros mais baixos, ou seja, um crédito mais facilitado, e também tentar abrir o mercado brasileiro para outros parceiros comerciais, o chamado multilateralismo, que tem sido defendido pelo presidente Lula. Soraya, Roberto. Igor Damasceno, muito obrigado pelas informações aí em Brasília. É assunto para a gente trazer para a conversa também Roberto Mota e Acácio Miranda. Eles estão com a gente nesta manhã de sexta-feira analisando os principais assuntos do noticiário. Acácio, vou começar contigo essa rodada agora, à medida em que o presidente Lula citou aí pelo menos 3 episódios, né, que ele entende a não conversa com o embaixador Mauro Vieira, a não conversa com o Alckmin. Aí ele citou Scott Bessent também, que deixou de se reunir com o Haddad e foi conversar com o deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O que é que isso mostra, Acácio? Por que não há diálogo? É parte incompetência da nossa diplomacia? É também porque o governo americano não quer conversar, como disse o presidente? São as duas coisas juntas? O que você pensa, Acácio? É a junção destes dois elementos. A verdade é que nessa confusão toda faltam estadistas. E eu digo por quê. Primeiro, os interesses, tanto norte-americanos como brasileiros, são interesses político-ideológicos, não são interesses relacionados a políticas públicas, ao dia a dia do governo. Em segundo lugar, Donald Trump surfa a onda do seu lado ao impor essas sanções ao Brasil e Lula, do lado brasileiro, também surfa uma onda. Especificamente no caso brasileiro, é importante nós lembrarmos o seguinte: antes do tarifaço, o governo brasileiro vivia o seu pior momento em termos de avaliação. O tarifaço deu uma sobrevida ao governo brasileiro. A avaliação melhorou, os índices e a rejeição em relação ao tarifaço são bastante grandes. Os brasileiros rejeitam os fundamentos utilizados para a imposição do tarifaço, portanto, ele é, em termos políticos, benéfico ao governo brasileiro. Então, não faz parte de uma estratégia política do governo brasileiro ceder ao tarifaço. E, no que diz respeito a Donald Trump, ele também surfa essa onda ideológica. Ele usou
como fundamento 3 aspectos, 2 deles extremamente ideológicos, sem qualquer possibilidade de atuação do Poder Executivo em relação a eles. Então, o fato é que quem sofre nisso são os brasileiros e os americanos. Agora, solução e principalmente vontade, eu não vejo no radar neste momento. Mota, você vislumbra, então, alguma solução? O que está impedindo, né, destravar esse canal de negociação? Falta empenho, de fato, de algum dos dois lados? É evidente. O governo brasileiro está colhendo o que plantou. O governo brasileiro passou, eu acho que, alguns anos desafiando, confrontando e até ofendendo o atual governo americano. A última ideia genial foi sugerir a substituição do dólar no comércio internacional. Será que ninguém desconfiou que os Estados Unidos não iam gostar disso? As ideias do governo continuam sendo inacreditáveis. Por exemplo, agora a Advocacia Geral da União quer cobrar da família Bolsonaro o gasto com advogados que o governo brasileiro quer contratar nos Estados Unidos para brigar contra as sanções. É uma medida sem nenhuma lógica. O Brasil foi alvo de sanções comerciais na forma de tarifas. A carta de Donald Trump, aliás, as cartas explicam com clareza os motivos das sanções. É a perseguição a Jair Bolsonaro, a perseguição a políticos de oposição e a violação da liberdade de expressão de brasileiros e americanos através das medidas de censura a redes. Isso não é uma questão para advogados, isso é uma questão para políticos e negociadores. Também a gente viu a aplicação aqui no Brasil a autoridades das sanções da Lei Magnitsky. Não existe histórico de defesa jurídica contra essas sanções. Elas são aplicadas pelos Estados Unidos como resposta ao que eles classificam como violação de direitos humanos. A melhor defesa contra essas sanções, aliás, a única defesa, o único caminho de saída, não é a edição de medidas provisórias. Isso é inócuo. Não é falar de multilateralismo, que é uma besteira sem significado nenhum, e nem ficar dizendo bravatas. A melhor defesa, o melhor caminho de saída é simplesmente mudar os comportamentos que provocaram a imposição das sanções. Mas o que nós estamos assistindo, vindo do governo brasileiro, é justamente o oposto. Ao invés de corrigir o comportamento que provocou as sanções, o governo brasileiro continua em toda velocidade, dobrando a aposta.